E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Bom, estou trazendo aqui um tema em cima desse livro aqui, que já tem um tempo que eu estou lendo. Já falei alguma coisa dele aqui nas redes sociais, mas resolvi encarar e trazer para vocês determinados tópicos desse livro. E eu parti bem do meizão dele, sim, falando sobre o controle de natalidade, né? Eu escrevi um artigo em cima desse livro que tem o título de O Fio Condutor do Controle Populacional, de 1914, a Engenharia Social Contemporânea. Bom, esse livro, Libido Dominante, Libertação Sexual e o Controle Político. Bom, a política, desde 1900 e bolinha, né, é o que mais nos controlam, né? E nessa época, essa Margaret Sanger, ela ela era uma ativista norte-americana e tinha um cunho, o termo de controle de natalidade. Ou seja, eu vou tentar resumir para a gente tentar pegar um gancho, né? E quem sabe a gente poder discutir isso aqui através dos seus comentários, os comentários de todos vocês aí. Bom, a verdade era, e ainda é, tá? Muita boca e pouca comida. Então, estavam lançando uma campanha de controle de natalidade, fazendo com que as mulheres tivessem a liberdade de escolher quantos filhos poderiam ter, né? Trazendo essa campanha para que houvesse uma redução de filhos e assim controlar o alimento, menos boca, né? E mais comida. Bom, nessa engenharia houve o seguinte, cara, naquela época as mídias eram limitadas, 1914, né? E eram geralmente cartilhazinhas, papelotes, né? Os panfletos eram papel jornal, né, letra de forma, e lançaram essa campanha para todas as mulheres aderirem. Mas o que aconteceu? Essa campanha só atingiu a burguesia e a classe média alta, né? Os pobres, os menos favorecidos e os imigrantes continuaram a se reproduzir, digamos assim, né? Porque a tal mídia não chegava até ele, tal campanha não chegava até essas pessoas. Então, aquela turma lá do Rockefeller, né? Eles se sentiram ameaçados porque a população inferior estava crescendo em cima das demais que aderiram a essa campanha. Elas se sentiram ameaçadas por conta disso, né? Então, houve uma tentativa de reverter essa situação, né? E foi bem antes da guerra, né? Tal anticoncepcionais foram só da década de 60, 70 e conseguiram só depois da guerra é, 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 implementar de fato esse controle de natalidade através dos anticoncepcionais, né? Então houve aquele rebuliço todo naquela época, tal, tentaram reverter, não deu certo, né? Eles se sentiram ameaçados com um grande volume de reprodutivo da classe inferior. Bom, o ponto que eu quero chegar nisso daqui é por conta do que nós estamos vivendo hoje em nosso país, né? Eu vou tentar fugir um pouquinho desse controle de natalidade e puxar mais para essa tal de engenharia, essa engenharia social que ela realmente ela funciona, gente. É porque as pessoas não têm o alcance, ou talvez não tenham o interesse em saber do assunto, né? Em tentar entender. Elas são muito... As distrações são
maiores do que a própria realidade, né? Se a gente parar para pensar, hoje o que deu errado naquela época é o que mais dá certo hoje para os nossos governantes, né? Principalmente ou única e exclusivamente para os socialistas, comunistas, marxistas de plantão. Porque se a gente dividir a nossa gente, o nosso povo, em três, temos a classe alta, os poderosos, o meio, que é a classe média, e a classe inferior, a menos favorecida, né? A massa. A classe média, ela é responsável para manter nosso país girando. Ela é o braço forte que aonde estão o trabalho, as empresas, elas que geram receita para alimentar os poderosos, né? Mas essa classe média vem tomando corpo e aumentando. E pessoas com opinião e com um grande volume, né, e detentoras do alcance das informações através da própria internet, elas são hoje a ameaça para os poderosos. Tanto é que o socialismo não gosta da classe média. Ela quer acabar com a classe média, deixando só a classe menos favorecida. Classe essa que se alimenta e que vive de auxílios do Estado. Bolsas e bolsas e bolsas, né? Trazendo uma parte cultural fraca, porém intencional, com músicas de baixo calão, né? A inversão de valores, né? Uma cultura que não traz a riqueza da família, onde eles aqui não têm o acesso e nem não sabem dar a importância de família, religião, propriedade privada, né, seus direitos. Essa classe aqui, menos favorecida, elas são a ferramenta, elas são a massa que hoje elege os poderosos. Ao destruir a classe média, tirando delas os direitos, né, aumentando os impostos, tentando acabar com a moralidade, a concepção de família, de trabalho, de honra, de religião, o que se predomina através desse controle populacional, aonde essa classe menos favorecida acaba se reproduzindo mais e alimentando através de eleitores e futuros eleitores os poderosos. Então, uma coisa que saiu errada em 1914, hoje, ou digamos daqui de uns tempos para cá, né, de algumas décadas para cá, é o que move essa classe dominante, né? Então, assim, eu tentei linkar esse assunto para poder trazer através da história e do movimento o que acontece hoje, né? E o que vem acontecendo já tem algum tempo em nosso país, né? No mundo, em especial no nosso país. Então, assim, por que eu trouxe esse assunto? Porque é um negócio que eu sempre fiquei incomodado. Eu sempre falei sobre o controle de populacional, né? E margear as nossas concepções, as nossas rendas, os nossos ideais, as nossas vontades, margear ela por baixo e deixar como se isso fosse o essencial para essa classe menos favorecida que não detém o conhecimento da realidade, de uma certa maneira eles se tornam satisfeitos com isso.
Eles acham que realmente o Estado tem que fazer isso, tem que cuidar dessas pessoas. Mas pessoas que não têm padrão de uma concepção familiar, não entendem de direitos, não sabem se portar diante do Estado e não sabem que para que o país sobreviva, que essa grande roda continue girando, é através do trabalho. Então, a desconstrução dessa realidade e trazendo hoje o perigo real que nós estamos sofrendo, né? Pode-se dizer que se não acontecer nada desse ano para o próximo, nada que consiga reverter, e eu falo de uma reversão, não de um ano para o outro, mas que aconteça algo para que essa reversão, mesmo demorando algumas décadas, e eu acredito que de 30 a 40 anos, porque praticamente é o mesmo tempo que levou para se deteriorar essa classe, né? Então, a classe média, hoje fragilizada, hoje necessitada de justiça, de meios, de reconhecimento, não de amparo, mas de oportunidades, né? Para que ela, mais uma vez, tentem, né? Que essas pessoas tentem reverter, sim, mas que leve alguns anos. Mas, para isso, o Estado, os poderosos, precisam não fazer com que o atual regime, e regime esse que rege o nosso país há décadas, não fazer a mesma coisa em contribuir com bolsas, com auxílios, e sim com oportunidades. Porque se vocês imaginarem, essa roda já virou. Hoje, quem está... As pessoas que estão hoje como médicos, engenheiros, técnicos de segurança, né, são essas pessoas que demoraram 40 anos para se formar e tentar exercer alguma coisa. Apesar de não ter muita uma abertura, né? Por exemplo, eu me deparei semana passada com esses carros de entrega, né? Mercado Livre, Amazon, né? O que eu vi foi 2 senhores, cabeça branca, descarregando o caminhão e entregando as encomendas. Os jovens hoje, por acharem, né, e acreditarem que é o Estado que tem que tomar conta deles, não tem mão de obra. Imagina o caos e o quão frágil nós estaremos se essa geração que ainda existe, e eu me enquadro dentro dessa geração, que é a força de trabalho, né? Imagine quando a outra geração de 10, 20 anos que está logo atrás de mim assumir esse lugar que eu estou. A gente nós não vamos conseguir reverter. Então, assim, eu vou tentar trazer sempre alguns assuntos, lógico, através da literatura, em especial esse livro que toma um tempo para ler, e a gente debater esses assuntos que são, como diz um amigo, muito preocupante. Bom, esse é o assunto que eu queria conversar com vocês, né? Trazer esse drama e essa realidade, né, do controle populacional, e uma coisa que deu errado, acabou dando certo, como a engenharia social e o socialismo, como que funcionou em reproduzir a classe necessitada, a menos favorecida, para o controle, né, em cima dos demais. Bom, espero que tenha gostado. Mande mensagem aqui, vamos debater em cima disso. Tá joia? Um forte abraço, fiquem todos com Deus.